Bom dia a todos. Agora sim, com os diretores presentes, a gente pode começar o nosso juramento. Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica também, sou funcionária do Conselho, já há mais de 15 anos, responsável pela parte de cadastro, né, mais especificamente agora a parte de pessoa física. Então, eu cuido das inscrições de vocês, emissão de documentos, né, tudo que envolve os profissionais. Estou aqui com a diretoria para fazer esse juramento, né, então, para quem não escutou, né, eu vou reforçar algumas recomendações. A gente pede para que todos deixem os microfones desligados para não causar interferência na nossa reunião. De preferência, as câmeras ligadas para a gente manter nosso contato visual. Tá? A partir de agora, a gente não consegue autorizar a entrada de mais ninguém na reunião, né, na sala. Então, eventualmente, vocês podem ter, né, conhecidos que vão pedir autorização e não vão conseguir. Tá? Serão convocados para uma reunião no mês que vem, e se eventualmente vocês acabarem perdendo a conexão e não conseguirem retornar, por não finalizar todo o processo do juramento, também serão reconvocados, tá? Então, tentar manter a conexão e a presença de vocês durante toda a nossa reunião, tá bom? Sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para o Dr. Márcio, que é o nosso presidente. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Importante reunião, importante acontecimento na vida profissional de vocês. Tenho certeza que tomaram a melhor decisão e por isso nós estamos aqui para ter um momento de conversa com vocês, para poder falar um pouquinho mais deste conselho e mostrar um pouco mais o que o Conselho tem feito pela profissão, pelos farmacêuticos. Até daqui a pouco. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Valquíris Godoy. Atualmente exerço a função de vice-presidente do CRF do Paraná. E assim como o Márcio disse, também dou as boas-vindas a vocês que estão ingressando agora na profissão farmacêutica. Dizer que o CRF é a casa de vocês e tanto a diretoria como os demais conselheiros e também nossos colaboradores trabalham muito para que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida pelos outros profissionais da área da saúde, também pela população, pelos nossos pacientes, os usuários do nosso serviço. E que, como função do Conselho, não só fiscalizar o exercício da profissão, mas também de dar uma orientação de como é que deve ser exercida a nossa profissão, sempre com um único objetivo: o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos nossos pacientes, daqueles aos quais nós prestamos serviço de assistência farmacêutica nas várias áreas de atuação do farmacêutico. Só reforçando, repetindo, sejam todos bem-vindos à Casa do Farmacêutico, que é o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Valério, atualmente como tesoureiro aqui do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, sou de Maringá, onde atuo lá com parte de gestão para farmácias. E é uma alegria muito grande participar desse momento aí de vocês, né, que é o juramento. É um momento onde vocês se comprometem com vocês, com a profissão e com a população, né? Então, o que a gente deseja é que vocês tenham sucesso na profissão, sejam sempre éticos e contem sempre com essa casa, que é a casa de vocês, no que for preciso. Muito sucesso para todos vocês aí. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Grace Eubank, moro aqui em Curitiba. É um prazer participar desse momento tão especial, né, na vida de vocês, o juramento. Né, vocês receberão aqui algumas informações e farão o juramento, né? O juramento reto e ético das atividades dentro da profissão. Desejo muita felicidade, né? E que vocês, como o Eduardo e o Valquíris falaram, né? Que vocês possam realmente fazer a diferença na saúde da população e contem sempre com essa diretoria. Muito obrigada. Quero compartilhar com vocês
algumas das ações desse conselho, rapidamente, para que vocês entendam que o conselho ele é feito por pessoas, e são pessoas que atuam como vocês em várias áreas da profissão. Por exemplo, nós temos aqui diretores que atuam em farmácia comunitária. Eu, por exemplo, há 40 anos, a Grace, eu atuo na farmácia hospitalar. Então, são pessoas como vocês que estão aqui, não só na diretoria, mas também no plenário. Plenário, a Flávia vai falar um pouco mais para vocês, mas são farmacêuticos que atuam em diversas regiões do estado e em diversas áreas de atuação. Então, hoje o conselho, ele entende um pouco mais as dores dos farmacêuticos e tem trabalhado constantemente para amenizar essas dores, essas dificuldades. E diante disso, nós temos vários compromissos com os farmacêuticos, e um deles é a administração integrativa, onde a diretoria entende que é importante que o conselho vá até o farmacêutico. Não é só o farmacêutico vir até o conselho. Então, nós temos realizado praticamente todos os meses reuniões por todo o estado do Paraná. Já estivemos em Foz do Iguaçu, Santo Antônio da Platina, Paranavaí, Umuarama, aqui em Curitiba, Guarapuava, e nós temos agora no dia 29 em Cascavel. É um momento para quem é da região, para participar dessa reunião, para abrir o coração. Nós temos ido já preparados para ouvi-los, sejam as reclamações, sugestões, para que a gente possa, neste momento, aproveitar essas manifestações para trazer aqui para as discussões. Também nós temos um colaborador, ele era assessor na região de Ponta Grossa, hoje ele é um assessor de todo o estado do Paraná, um assessor político. Quando a gente fala de política, é relacionamento. Então ele vai até os farmacêuticos nas suas farmácias, laboratórios, hospitais, com um questionário em mãos, para que eles possam preencher e depois, com essas respostas, nós podermos aí elaborar estratégias para melhorar este conselho e, consequentemente, a profissão. Apoio ao sindicato dos farmacêuticos. Entendemos que pela legislação não é uma atribuição do conselho a briga, a discussão das questões salariais, porém, depois da reforma trabalhista, houve um enfraquecimento do sindicato e o conselho entende, sim, que deve estar junto com o sindicato nessas questões, nessas discussões, e assim nós temos feito. Então, há várias estratégias aí em andamento para beneficiar o farmacêutico empregado, para que ele tenha garantido os seus direitos estabelecidos na CLT. A desburocratização, nós oferecemos hoje ao farmacêutico a possibilidade, não só ao farmacêutico, mas ao representante legal do estabelecimento também, a possibilidade de realizar todos os procedimentos via internet, pelo portal do conselho, pelo CRF em casa. Então, hoje não precisa mais se deslocar, não precisa sair da sua cidade, pegar a estrada, gastar combustível, correr o risco de um acidente para ir até uma seccional do conselho ou até a sede. Então, hoje tem essa facilidade de fazer praticamente todos os procedimentos pela internet. Flávia falará um pouco mais depois para vocês também. E a respeito da desburocratização, nós tínhamos uma deliberação, a 915, que criava critérios rigorosos para apostilamento de certificados de pós-graduação em farmácia clínica. Este plenário trouxe a discussão, identificou essa resolução, que era muito burocrática, trouxe para a discussão, foi revogada. Então, assim, há uma análise do que é realmente importante para a profissão e o que pode ser dispensado, como foi o caso dessa resolução. Então, a desburocratização é um dos objetivos deste conselho, para tornar a vida do farmacêutico mais, podemos dizer, mais leve, que seja mais razoável aí esses procedimentos. Também empreendedorismo. Nós temos um curso que é levado a diversas regiões do estado com o objetivo de capacitar farmacêuticos empreendedores.
e este curso não é aberto só especificamente para estes, mas também para todo farmacêutico e também acadêmico de farmácia, porque na graduação muitas vezes a gente não recebe toda a capacitação, todo o conhecimento para gerir o seu próprio negócio. Então o conselho entende que no Paraná, onde mais de 50% dos estabelecimentos são de propriedade de farmacêuticos, que esse conhecimento que o conselho oferece tem aí o objetivo de preparar melhores farmacêuticos. E não só esse curso, nós temos aí vários cursos sobre consultório farmacêutico, workshop em estética, então tem uma infinidade de cursos que o conselho oferece de forma gratuita para o farmacêutico e para os acadêmicos de farmácia. Além de que o curso de vacinação que está em andamento, este é só para farmacêuticos, mas é uma parceria CRF e Conselho Federal que tem beneficiado muitas pessoas. São cursos de alto nível e sem custo algum. Ou seja, é uma forma da sua anuidade ser revertida para você em forma de conhecimento, atualização e capacitação. Gestão transparente. As plenárias, e hoje e amanhã nós temos as plenárias, elas são transmitidas ao vivo pelo YouTube, pelo canal do CRF, e são discussões importantes que acontecem nesse plenário, vocês estão convidados a assistir, mas de repente alguém fala, puxa vida, na quinta e na sexta eu trabalho, eu não tenho tempo para isso. Dentro de alguns dias, depois da edição, ela fica disponível no site do Conselho. Então é importante que vocês assistam. Nós temos assuntos regimentais que de repente alguém fala, mas isso não é interessante para mim. Mas tem muitos dados da profissão que são apresentados no plenário que é interessante que vocês conheçam. E a respeito ainda da transparência, nós temos no site muitas informações a respeito da gestão do Conselho. Convido vocês todos a darem uma olhada para que saibam como é gerido o Conselho. E aproveitando, esta reunião de juramento também estará disponível aí nos próximos dias no site, no YouTube, para que vocês assistam. E se alguém se opõe a deixar o seu nome lá à disposição, por favor, depois no chat ou no final, já nos diga, olha, me oponho, não quero. Então é uma prerrogativa de vocês a não permissão. Se ninguém se manifestar, estará à disposição de todos. Também a pré-ética, nós identificamos pela fiscalização, ou seja por denúncias, ou seja pelas vigilâncias sanitárias, situações que ensejam a instauração de processo ético contra farmacêuticos. Só que também se constatam, muitas vezes, pequenas irregularidades que não são suficientes para a instauração. O que se faz, então? Se orienta o farmacêutico. Então, nós temos ofícios de orientação e nós temos instauração de processo ético. Mas tem irregularidades que não são tão simples que um ofício pode resolver e não são tão graves que seja motivo para a instauração de processo ético. Então, o Conselho criou palestras, nosso departamento científico, juntamente com o departamento de ética, criou palestras de orientação ao farmacêutico. Elas estão abertas, essas palestras estão no site do Conselho, para que vocês possam acessar e assim ter o conhecimento da legislação, evitando qualquer penalidade depois. Nós entendemos que o Conselho ele tem que ser muito mais orientativo do que punitivo, mas para isso o farmacêutico tem também que investir um tempo em buscar este conhecimento. Os vídeos são muito objetivos, são muito rápidos, é importante que vocês vão lá e conheçam, tá? Quase finalizando, nós temos uma infinidade aqui de pontos para trazer para vocês. Tem criações de grupos de trabalho que nós entendemos que venham contribuir, mas o mais recente foi o grupo de trabalho parlamentar. Nós passamos, ou ainda estamos passando por um período eleitoral. Nós recebemos aqui nos últimos meses vários parlamentares que trouxeram suas propostas, mas também ao final dessas reuniões, nós apresentamos a eles, entregamos a eles uma pauta de reivindicações de assuntos relacionados à profissão. São pautas interessantes à nossa profissão. Nós temos aí projetos de lei
do piso nacional, nós temos projetos de lei que vêm a trazer prejuízo não só para a sociedade, mas também para a nossa profissão, como a liberação de medicamentos em supermercados, e nós precisamos desses parlamentares. Dos mais de 25 pessoas que estiveram nesse plenário como candidatos, 8 se elegeram, então são pessoas aí que nós teremos abertura para depois, quando necessário, levarmos a nossa pauta. Então, esse grupo parlamentar que foi criado, são farmacêuticos que têm essa facilidade de comunicação, eles se empenharam aí para esses contatos. E, por fim, dizer para vocês que hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser um de vocês, que não só na diretoria, mas no plenário, que possam aí contribuir com a profissão. Então, passo a palavra para a Flávia, para fazer a sua apresentação, e depois, ao final, mais 2 minutinhos com vocês. Bom juramento a todos. Obrigada, doutor Márcio. Então, eu vou colocar uma apresentação para ficar mais visual para vocês o que eu vou falar, né? Porque o juramento, muito mais do que uma obrigação legal, né? Que ele está previsto na Lei 3.820, que o profissional, para receber seus documentos, né, ele tem que antes bem jurar a profissão. Mas muito mais do que essa necessidade legal do juramento, a gente utiliza desse momento, que acaba sendo o primeiro contato com o profissional, né, para estreitar esses laços, né, e para dar alguns avisos importantes. O doutor Márcio já falou bastante sobre o conselho com vocês. Eu vou tentar expor um pouquinho mais, mas eu acho que o mais importante é vocês saberem que o conselho tem as portas abertas e para vocês buscarem essas informações, essas orientações, que a gente tem o maior prazer em estar ajudando, né? Mas o conselho, muito mais do que um órgão de fiscalização, ele tenta subsidiar o farmacêutico com informações, né? Mas a gente depende justamente de vocês, né, acessarem essas informações que o conselho fornece, né? E eu vou mostrar um pouquinho aonde que vocês têm esses acessos, além do contato, né, com o conselho. Né, eu não vou ficar falando de legislação, mas aqui, né, eu até já comentei, a Lei 3.820 de 1960, que foi a lei que criou o Conselho Federal e Regionais de Farmácia. Então, além dela trazer, né, a função do conselho, que seria, né, fiscalizar o exercício profissional, é nela também que traz a obrigatoriedade dessa solenidade do juramento. Aqui são os membros da diretoria, né, que estão presentes aqui, vocês conheceram hoje. Então, para vocês saberem, a gente tem, fazendo parte do conselho, né, como institucional, os membros da diretoria, que são farmacêuticos, obrigatoriamente conselheiros eleitos. Então, para ser diretor, obrigatoriamente, ele tem que ser conselheiro também, né? Então, conselheiro e diretoria não são funcionários do conselho, são eleitos pelos farmacêuticos, né? Vocês se inscreveram mais recente, não participaram do pleito eleitoral, né, que elegeu essa diretoria, que iniciou o mandato nesse ano de 2022. Então, 2022, 2023, essa diretoria, no final do ano que vem, normalmente na primeira quinzena de novembro, a gente vai ter um novo processo eleitoral, tá? Para eleger novos diretores, novos conselheiros. Tá? Então, é importante que vocês saibam, primeiro, da existência desse processo eleitoral, né, assim como os outros processos eleitorais, é obrigatória a participação do farmacêutico, né, na eleição do conselho, e acaba sendo aonde a gente é mais determinante na escolha dos nossos representantes, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho da plenária, mas tomando um gancho com o que o próprio doutor Márcio já falou, das discussões, né, é muito importante vocês saberem quem são os conselheiros, a forma como pensam, a área que eles atuam, para justamente quando for a ocasião de escolher,
né, quem representar vocês da forma como vocês realmente acreditam, né, que é o melhor para a profissão. Os diretores, assim como os conselheiros, eles são eleitos, como eu falei, então eles não recebem um salário, tá? Eles recebem uma ajuda de custo para comparecer no conselho quando é necessário, tá? Aqui no site, né, que vocês têm acesso aos diretores, no caso, vocês conseguem ver o mini currículo deles e o contato, se vocês desejarem. Tá? Da mesma forma, os conselheiros, tá? Então, vai ter a fotinho deles, vocês têm também um contato, né, caso vocês desejarem, e também podem ver o mini currículo para conhecer um pouco, né, de cada conselheiro que já está eleito, tá? Normalmente, os diretores estão aqui no conselho uma vez por semana, e os conselheiros uma vez por mês nessas reuniões plenárias, tá? Que acontecem, no caso desse mês, vai ser hoje e amanhã. Tá? Eles, então, como eu falei, recebem uma ajuda de custo para comparecer nessas reuniões, mas ninguém tem um salário, né? Como se fosse um funcionário, né? Cada um tem a sua profissão, a sua atividade na sua região, até por isso que não estão aqui no dia a dia. Né? Essa é a foto de uma reunião plenária, que é nesse auditório onde nós estamos hoje. Tá? Então, existe uma parte da plenária que ela é regimental, onde são aprovados tudo o que acontece, né, administrativamente do conselho durante o mês ou o mês anterior. Então, por exemplo, os processos administrativos cadastrais de pessoa física, as inscrições de vocês foram aprovadas numa reunião plenária, né, assim como vai acontecer hoje, ingressos de estabelecimentos, baixa de inscrição, são todas avaliadas, tá, pelo plenário. Além da parte cadastral, tem a parte de fiscalização. Então, quando o estabelecimento ele está em funcionamento sem um profissional habilitado e sofre um auto de infração, esse auto de infração, a defesa desse auto de infração é avaliada pelos conselheiros dentro dessa parte regimental, né? A parte financeira, né? Vocês conseguem acompanhar pelo portal da transparência que o Dr. Márcio citou, mas todos os gastos, né, do conselho são aprovados mensalmente pela plenária, né? Reformulações orçamentárias, né? Então, toda essa parte financeira, o plenário também tem que aprovar. Vocês têm acesso nas gravações da plenária, né? Nesse caso, no portal da transparência também. Existe a parte daí da ética, que essa, por ser sigilosa, né? Ninguém além das partes, né? E dos conselheiros participam dessa reunião, então a gente não tem acesso e claro, ela não é publicada, né? Não é transmitida pelo YouTube, nem fica gravada por ser um processo sigiloso, né? Mas também faz parte da plenária. E as reuniões, e a parte de debates, né? De assuntos, né? Relacionados à profissão, né? O Dr. Márcio já meio que exemplificou, né? Existem normas que são vigentes no Paraná, que são as deliberações que tem que ser aprovada, né, em plenário. Então, a gente tinha uma deliberação que trazia critérios para averbação de cursos em farmácia clínica, tá? Além da averbação desse curso, o profissional tinha que apresentar uma série de documentos dessa instituição formadora para comprovar o conteúdo dessa pós a fim de prescrever medicamentos sujeitos à prescrição médica, né, além da questão do protocolo, né, com prescritor, que já está regulamentado pelo Conselho Federal. Na ocasião, tinha-se um entendimento no Conselho de avaliar critérios dessa pós-graduação. Atualmente, né, esse ano, se entendeu que não cabe essa análise, né, pelo regional, essa deliberação foi revogada. Mas então,
a discussão, tanto para aprovar essa deliberação na época, quanto para revogar, né, mais recentemente. Isso tudo aconteceu em reuniões plenárias, né, com os conselheiros, e vocês podem ter acesso através, né, dessas gravações. Tá? Da mesma forma, diversas áreas de atuação, né, que o farmacêutico trabalha, existem discussões, né, a fim de ou propor uma nova deliberação, né, ou regulamentar, ou mesmo elaboração, né, de materiais para que vocês tenham acesso e trabalhem, né, nessas áreas mais facilmente, digamos assim. Tá? Que são daí esse trabalho desses grupos técnicos, né? Dr. Márcio falou de alguns grupos, aqui tem a maioria dos grupos das principais áreas de atuação da profissão, né? Vocês conseguem na parte institucional do site, né? São farmacêuticos que daí não são funcionários do conselho também, mas não são eleitos, mas eles são escolhidos. Tá? Então, eles são indicados pela experiência que eles têm na área, então são farmacêuticos que trabalham no dia a dia, né, nessas áreas, e dão o suporte para o conselho e para os farmacêuticos em questões técnicas. Tá? Então, eu entrei ali no site, no grupo técnico de assistência farmacêutica no serviço público, que daí ele abre essa tela, eu consigo ali nas abinhas conhecer o grupo, então quem são os membros, né, quem faz parte do grupo, mas o que eu acho mais interessante para vocês é ali no Biblioteca Virtual, que são os materiais que esse grupo elabora para a orientação dos profissionais. Então, são informações técnicas, mas são informações muito didáticas, né, muito práticas, que é justamente para quem trabalha nessa área no dia a dia. Tá? Então, eventualmente, vocês vão trocar de área, ou, nesse caso, passei num concurso, né, vou começar a trabalhar no serviço público, a nossa dica é ver os materiais de que esse grupo técnico já elaborou sobre aquela área específica. Tá? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida pontual, pode ali no Fale com o grupo de trabalho encaminhar o questionamento de vocês. Outro apoio que o Conselho dá aos farmacêuticos é através do SIM, né, que é o Centro de Informações sobre Medicamentos, que é um departamento dentro do Conselho que fornece todas as informações, né, sobre medicamentos. Existem 3 farmacêuticos, né, funcionários, que trabalham nesse departamento, e além dessas questões pontuais que os farmacêuticos normalmente, né, encaminham de demanda, que podem ser feitas ali pelo site, tem um íconezinho de solicitação de informações, eles também elaboram diversos materiais para a orientação dos profissionais. Tá? Então, ali no site vão ter os materiais informativos para download, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Além desses materiais que eu coloquei aqui de exemplo, existe um manual de dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, que ele está na 7ª edição, se eu não me engano, e é muito prático para quem trabalha com dispensação de medicamentos no dia a dia, tá? Ele está disponível para download ali no site, e ele também já virou um aplicativo de celular. Então, no site tem também as orientações de como baixar esse aplicativo, que facilita muito, né, o dia a dia do profissional que trabalha com com dispensação. A gente tem também o nosso canal da ouvidoria, né, quando entra no nosso site tem os portais, entrando no nosso portal da ouvidoria, ele automaticamente já abre a janela do plataforma, né, a plataforma do Fala Brasil, que é a nossa plataforma de ouvidoria. Nós temos uma ouvidora que trata todas essas demandas com maior sigilo e profissionalismo. Então, ali vocês conseguem fazer solicitação de informações,
sugestões, reclamações, denúncias, tudo isso pelo canal da ouvidoria, tá? É tratado com toda segurança, podem gerar a demanda de vocês com tranquilidade, tá? A gente, né, ela toma as providências, guardando o sigilo de quem gerou aquela demanda, ninguém tem acesso. Temos as nossas mídias sociais, né? Então, lógico, além do nosso site, Facebook, Instagram, Twitter, agora tem também o TikTok, né? Sigam o conselho, acompanhem nossas mídias, nossas postagens, compartilhem, e acima de tudo, né? Busquem as informações nos órgãos oficiais. Então, sempre que for alguma notícia relacionada à profissão, busquem no nosso site, que ali vai ter a informação, né, verdadeira sobre aquele assunto. Temos um canal de WhatsApp, tá? Então, se vocês não têm ele anotado aí, anotem, né? O nosso horário de atendimento externo, né, é de segunda a sexta, das 13 às 17. Esse é o atendimento do WhatsApp também. Esse é o horário que todo o conselho está voltado ao atendimento do farmacêutico, né? Hoje as nossas demandas, elas são quase que 100% pelo CRF em casa, né? Então, antigamente, vinham os farmacêuticos realizar os procedimentos, né, presencialmente aqui no conselho. Hoje, não mais, né? Um procedimento ou outro que precisa da presença do profissional, por uma questão legal, né? Os demais são feitos 100% de forma virtual. Então, no período da manhã, os colaboradores ficam voltados a dar vazão, a tramitar esses procedimentos, né? Que são protocolados pelo CRF em casa, e no período da tarde, né, ao atendimento, né, do farmacêutico e das empresas, né, além dos nossos telefones da sede e das seccionais, a gente tem esse canal de WhatsApp. Então, é aqui a carinha do nosso site, né? Anteriormente eu falei do nosso portal da ouvidoria. Então, ali em cima que tem os ícones verdinhos. O segundo, que é de portais, tem o acesso à nossa ouvidoria, também ao portal da transparência, né, e demais plataformas, e no menu lateral que a gente tem, né, mais dos nossos serviços, né, da nossa parte institucional e outras informações, né, do conselho. Na parte de serviços, eu tenho ali hoje o pré-cadastro profissional, que vocês não vão usar porque vocês já estão inscritos, né, que é quando o profissional vai fazer a sua primeira inscrição. Acho que a maioria de vocês já fez inscrição através, né, ali do pré-cadastro, que é um dos serviços mais recentes que a gente colocou, né, mas além disso tem ali pessoa física, pessoa jurídica, carta de serviços e atendimento presencial. Então, ali é feito o agendamento do atendimento presencial, quando ele é necessário. Então, para aqueles procedimentos que eu mencionei, que precisam, né, de uma etapa presencial, que basicamente é inscrição definitiva e efetivação de inscrição, porque eu preciso legalmente apostilar o diploma original, que seria carimbar o diploma original. Então, isso é feito numa etapa presencial. Por isso eu preciso, né, dessa presença física do profissional aqui no conselho, ou ainda quando o profissional ou a empresa tem alguma dificuldade em realizar o procedimento pelo CRF em casa, pode agendar um atendimento que a gente vai orientar para aprender a fazer esse procedimento via CRF em casa, né, que o objetivo é dar essa autonomia e justamente o profissional ou a empresa não ter que ficar se deslocando até o conselho para fazer cada procedimento, né? Então, quando tem alguma dificuldade, a gente, né, auxilia na realização nesses atendimentos presenciais.
Ali na parte de pessoa física e pessoa jurídica, tem as orientações, né, dos diversos procedimentos que são realizados. Na carta de serviço, há também as informações e os prazos que a gente tem para realizar cada procedimento desse. Né? Os formulários eletrônicos facilitam os serviços e as solicitações. Então, como eu falei hoje, quase 100% dos nossos procedimentos é realizado de forma digital, né? Via CRF em casa. Né? Ali tem a vantagem de que, no momento, vocês já têm esse protocolo salvo e conseguem fazer o acompanhamento desse protocolo também via CRF em casa. Se falta algum documento, se precisa de alguma complementação ou alguma correção, a resposta vai pelo CRF em casa também, via evolução de protocolo. Se é gerado algum documento resultante dessa demanda, né, vamos supor uma verbação de um certificado de pós-graduação, ou uma declaração de aptidão para serviço de vacinação, né, esse documento ele é anexado no protocolo também, então o farmacêutico tem acesso, né, de casa, não precisa esperar recebimento via correio, não precisa ficar preocupado com o e-mail que pode cair no spam, e pode imprimir esse documento quantas vezes ele desejar, porque ele vai ficar arquivado ali no CRF em casa, né, do profissional, assim como fica no nosso sistema. Então, dá muito mais agilidade, né, nas demandas, muito mais segurança, né, ao profissional e rastreabilidade em todo o processo, tá? E cada vez mais a gente está tentando implementar novos serviços para facilitar a vida, né, dos profissionais e das empresas. Né, aqui falando em CRF em casa, eu tenho acesso ali por esses dois locais. Eu imagino que todos vocês já tenham se cadastrado. Né? Esse aqui é o meu CRF em casa. Né? Então, por aqui, eu faço a maioria dos procedimentos. Eu evidenciei ali o mais serviços ao profissional, onde a gente coloca a maioria né, dos procedimentos são realizados por ali. Né? Ali nos protocolos, né, eu tenho protocolos aguardando resposta, então, como eu mencionei, que às vezes a gente solicita correção ou complementação de documentos para um determinado procedimento, vai ser ali em protocolos aguardando resposta que vocês vão fazer essa complementação, né? Naquele ícone verdinho ali, tem uma bolinha vermelha, ali vai aparecer que tem um protocolo, 2 e assim por diante. Tá? E eu evidenciei ali também a baixa da responsabilidade técnica. Tá? A baixa não é um procedimento difícil, também não é um procedimento recente pelo CRF em casa, mas eu sempre trago esse procedimento aqui no juramento, justamente para orientar vocês com relação à obrigatoriedade de fazer essa baixa, após 5 dias do desligamento de vocês, quando vocês saem, né, de um estabelecimento. Esse prazo está previsto no Código de Ética que foi publicado lá em 2014, e desde que ele foi publicado em 2014, esse acaba sendo motivo de maior instauração de processo ético, porque o farmacêutico não sabe que tem que fazer a baixa, não sabe que tem esse prazo, muitas vezes deixa a critério da empresa fazer esse procedimento. Então, aqui vai o alerta primeiro. Quando a gente fala em responsabilidade técnica, a gente não fala só em diretor técnico, tá? A obrigatoriedade da baixa é para o diretor, para o assistente, para o substituto, para os DAPs. Então, todos os profissionais vinculados ao estabelecimento são responsáveis técnicos e precisam fazer esse procedimento de baixa pelo CRF em casa, nesse prazo de 5 dias. A gente não pode pensar que o estabelecimento vai fazer isso em nome do profissional, né? Primeiro, porque o Código de Ética é do farmacêutico, né? É uma obrigação do profissional e não da empresa.
Segundo, não é interesse de estabelecimento nenhum tirar o farmacêutico dos seus quadros, né, para que depois de decorrido o prazo ele comece a sofrer autuação por estar sem profissional para aquele determinado horário. Então, por mais que muitas vezes o ingresso de vocês tenha sido feito por procuração ou anexando formulários, né, assinados por vocês pela empresa no CRF em Casa, a baixa é o farmacêutico que precisa fazer. Tá? O farmacêutico alegar o desconhecimento do Código de Ética ou de qualquer legislação para justificar seus atos ou suas omissões, tá? Desculpa, não tem nenhuma legalidade, tá? Nós, como farmacêuticos, temos a obrigação de conhecer nossos direitos e nossos deveres, tá? Previstos no Código de Ética. Assim como cidadãos, precisamos saber o que nós podemos ou não podemos fazer civilmente, como farmacêuticos também. Então, a alegação, né, de desconhecimento da legislação não justifica, tá? Por isso a importância de vocês estarem acompanhando as legislações, entrarem em contato com o conselho em qualquer dificuldade, acessar esses vídeos, né? O Dr. Márcio falou dessas reuniões pré-éticas que tem essas orientações do nosso departamento de ética com o nosso departamento científico. Então, buscar se atualizar para evitar transtornos desnecessários, né, nesse sentido. Tá aqui mostrando um pouquinho só do CRF em Casa no procedimento de baixa, tá? Todos os procedimentos acabam tendo um texto, né, um termo de ciência com orientações, tá? Para você passar para a próxima etapa, você tem que dar um ciente, concordo, tá? Leiam de fato esses termos, essas orientações, para seguir com o procedimento, são informações bem importantes. Ali, vocês têm que selecionar qual que é a empresa que vocês querem baixar, e daí seguir com né, com os campos ali que tem no próprio CRF em Casa. Tá? Pode ser que um profissional tenha, sim, mais de uma responsabilidade técnica, né? Então, desde que haja disponibilidade de horário, né? E existe uma vedação de 2 direções técnicas em determinadas áreas, mas sendo diretor de um, assistente da outra, e tendo compatibilidade de horário, né? Não há impedimento, então ali tem que selecionar de qual estabelecimento que o profissional quer fazer o procedimento da baixa. Tá? Anexa os documentos necessários e já vai receber o protocolo. Tá? Assim como o CRF em Casa de pessoa física, a gente tem o CRF em Casa de pessoa jurídica. Esse aqui é a carinha, né, de um CRF em Casa de PJ. Tá? Então, o farmacêutico que for sócio de alguma empresa, ele vai ter os 2 tipos de acesso, tá? Tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E existem daí o acesso de pessoa jurídica dos não farmacêuticos, né? Então, aquele representante legal que consta no contrato social da empresa, que daí faz o seu cadastro no CRF em Casa, com o seu CPF, cria uma senha, ele vai estar vinculado ao nosso cadastro, né? Com ele como sócio daquela empresa para ter acesso àquelas informações. Ali nos atalhos, né, tem o nosso procedimento master, digamos assim, que é o ingresso de responsabilidade técnica, mudança de horário e mudança de modalidade, que é quando o profissional muda de diretor para assistente, assistente para diretor, substituto para assistente, né, o tipo da responsabilidade técnica, a gente chama de mudança de modalidade, é tudo feito ali naquele íconezinho que está evidenciado. Esse procedimento é feito pelo representante legal, né, pela senha do representante legal no CRF em Casa, com formulários assinados pelos profissionais, né, ou com procuração do mesmo. Né? Nenhum procedimento é realizado
a revelia do farmacêutico, tá? Então, sem autorização do farmacêutico, a gente não vai fazer procedimento nenhum, não vai ingressar ele em nenhum estabelecimento, a gente não vai mexer no horário dele. Então, embora seja feita o procedimento seja feito no acesso de pessoa jurídica, é sempre com o aval, né, dos profissionais que estão vinculados àquele procedimento naquele estabelecimento, tá? Então, da mesma forma que a parte dos serviços de pessoa física vai ter um termo de ciência daquele procedimento que precisa dar um ciente de acordo para dar prosseguimento, tá? Então, observem bem essas orientações. No caso de ingresso de responsabilidade técnica, no site até a gente tem tutoriais, né, de como fazer os procedimentos. Lógico, a gente pensa, né, numa facilidade, mas pensem basicamente que qualquer tipo de estabelecimento vai ter 2 formulários no mínimo, né? Um com os dados da empresa, outro com os dados do profissional que está ingressando, tá? E dependendo do tipo do estabelecimento, alguns formulários adicionais, que daí vai ter ali no baixar formulários. Tá? Dependendo do tipo do estabelecimento, a gente precisa de informações adicionais, por isso tem formulários diferentes, né? Farmácia hospitalar, por exemplo, farmácia de manipulação, que manipulação que é feita? Indústria, que tipo de produto que é fabricado, qual que é o horário de produção. Então, dependendo do tipo do estabelecimento, a gente vai ter formulários para informações adicionais, tá? Mas está tudo bem explicadinho no site e baixa ali pelo CRF em casa também. Agora, com relação à inscrição de vocês, eu vou falar um pouquinho dos documentos que vocês vão receber. A maioria de vocês fez uma inscrição que é uma inscrição provisória, tá? Vocês já tinham concluído o curso, colado o grau, mas ainda não estavam de posse do diploma, tá? Fizeram a inscrição com uma certidão de conclusão do curso. Então, no caso, a inscrição de vocês ela é provisória e, como o próprio nome diz, ela tem um prazo de validade, que é de 1 ano da data da aprovação da inscrição pelo plenário. Então, aquela reunião, né, plenária que aprovou a inscrição de vocês, 1 ano, né, é a duração da inscrição. Vocês vão estar recebendo essa cédula de identidade profissional, né, nesse modelinho que está aparecendo ali. Vocês vão ver que ela tem uma marca d'água de provisória e ela tem um campo de validade, tá? Prestem atenção nesse campo, que é a validade não só da cédula, mas da inscrição de vocês. Se deixar vencer, a inscrição é cancelada. Se tiver exercendo alguma responsabilidade técnica, essa responsabilidade técnica é cancelada também. Né? Porque lá na 3.820 diz que só pode exercer a profissão quem está devidamente inscrito. Então, esse prazo de 1 ano, vocês têm ou para efetivar a inscrição, que é transformar de provisória em definitiva mediante apresentação do diploma, ou caso vocês tenham algum problema, né, que o diploma ainda não tenha sido emitido, registrado, vocês podem prorrogar essa inscrição por mais 1 ano. Tá? Esses procedimentos. Tá? Tem toda a orientação lá no site de como fazer tanto a prorrogação quanto a efetivação. E é muito importante que vocês façam no prazo para evitar esse cancelamento. A gente costuma deixar um aviso no CRF em casa, tá? 1 mês antes que a inscrição está para vencer, para providenciar esses documentos. A gente costuma mandar e-mail e todos os meses eu cancelo a inscrição por vencimento de provisória. Tá? Então, isso é muito sério. Né, a gente pede que vocês prestem bastante atenção para evitar, né, esse tipo de desgaste desnecessário. Tá? Vocês vão receber também o crachá de identificação com o cordão, né, essa cédula. Tá? É uma cédula que até já foi destituída pelo Conselho Federal de Farmácia. Tá? Vocês vão ver que ela é feita num papel moeda que a gente adquire do Conselho Federal.
o Conselho Federal ele não está mais fornecendo esse papel moeda, então nós estamos usando o nosso estoque remanescente e fornecendo a cédula ainda para vocês, mas em breve quem tem inscrição provisória vai ter só a cédula digital, que eu vou falar depois, né? Mas vocês ainda vão receber essa cédula física, além do crachá, tá? Antes de falar da cédula digital, eu vou falar de quem fez a inscrição definitiva, que é com o diploma já, né? Então, é um outro modelinho de cédula, o crachá e o cordão, né, são iguais. A cédula é nesse outro modelo, né, igual um cartão, e tem também a carteira de identidade profissional, que é essa carteira marrom que a gente diz, que é semelhante a uma carteira, né, de trabalho, a um passaporte, mas ela não tem finalidade de registro, né, dos vínculos de trabalho. Ela é um mini prontuário do farmacêutico, digamos assim, onde são anotados alguns procedimentos, tá? Então, embora ela não seja muito prática, guardem com cuidado, porque pode ser que ela seja solicitada para vocês. Hoje, a principal anotação que é feita nessa carteira é quando o profissional vai de um estado para o outro, tá? Quando ele é transferido, né, deixa de atuar no Paraná, vai atuar em outra jurisdição, o número de inscrição no outro estado, ele é diferente, é nessa carteira que é feita essa anotação, tá? A cédula, ela não é obrigatória, tá? Ao profissional que está inscrito. A carteira, sim, porque ela está prevista lá na 3.820, tá? Então, guardem com cuidado, porque dependendo do procedimento, pode ser que ela seja solicitada para vocês. A cédula, ela tem todas as... serve como documento de identidade em todo o território nacional, né? Assim como a provisória, vocês vão ver que tem todos os dados de vocês, e é nesse novo modelo, né, de PVC. Quem fez inscrição provisória e quem já compareceu presencialmente no CRF com o diploma para carimbar, já vai receber, né, mais tardar no início da semana que vem, os documentos profissionais, tá? Eventualmente, a gente tem alguns farmacêuticos que não compareceram em juramentos anteriores e daí são reconvocados, pode ser que alguém seja do procedimento antigo ainda, que mandava o diploma por e-mail e fazia o procedimento de inscrição definitiva por e-mail, que quem tenha feito a inscrição dessa forma, que não tenha feito ainda a etapa presencial de apresentar o diploma original para carimbo, vai ser avisado que os documentos estão disponíveis para retirada, ou na sede, ou uma das nossas seccionais, e daí vai ter que fazer o agendamento do atendimento. Na hora de retirar os documentos, vai ter que apresentar o diploma original. Fazer a etapa, né, presencial, caso ainda não tenha feito. Esse aviso vai no CRF em casa, quando abre, ele já aparece, tá? Então, quem eventualmente não se cadastrou no CRF em casa, se cadastre, né? E observe o recebimento do aviso, principalmente, né, quem for de seccional, para dar tempo dessa documentação ser encaminhada para a região de vocês. Tá? Tanto inscrição provisória quanto inscrição definitiva tem a cédula digital, tá? Se vocês buscarem no celular de vocês, no aplicativo Cédula Digital Conselho Federal de Farmácia, vai aparecer. Então, enquanto vocês não recebem os documentos, vocês têm acesso, né, a essa cédula digital pelo CRF em casa também, declaração de inscrição. Tem uma série de documentos que o Conselho, né, fornece lá no próprio CRF em casa, que comprovam que vocês estão com a inscrição regular, tá? Mas também tem a cédula digital. Em breve, para quem tem inscrição provisória, vai ser o único documento, né, de comprovação, né, mas aqui no Paraná, por enquanto, tem a cédula, além, né, do crachá. Tá?
com relação aos documentos são isso. Aqui mais um lembrete de vocês manterem os dados atualizados no CRF em Casa. O primeiro ícone do CRF em Casa, ele é a parte de recadastramento profissional, então ali vocês conseguem atualizar endereço, e-mail e celular. É muito importante que vocês mantenham esses dados atualizados e façam o lançamento desses dados de forma correta. Tá? Então, às vezes, a gente percebe que nesses recadastramentos o profissional coloca um endereço incompleto, não vai chegar correspondência nenhuma nesse endereço. Tá? Então, da forma como o farmacêutico lança no CRF em Casa, já salva no nosso sistema, então prestem atenção para fazer o lançamento da forma correta, ok? Da minha parte de orientações era isso, agora a gente vai partir para o nosso juramento propriamente dito, e vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou chamar o primeiro farmacêutico da lista para ler o juramento para nós, tá? Peço que todos vocês acompanhem, também com os microfones desligados para não causar interferência, mas com as câmeras ligadas, tá? E depois que esse farmacêutico jurar, a doutora Grazel vai chamá-los nominalmente, um por um, e vocês vão falar falar o nome, juro. Então, vamos supor, depois, né, que alguém realizar o juramento, desliga o microfone, ela vai me chamar, Flávia de Abreu Chaves. Eu ligo o microfone, vou falar Flávia de Abreu Chaves, juro, desligo o microfone para que ela possa chamar o farmacêutico seguinte. Então, assim, até todos jurarem. Eventualmente, pode ter algum problema, né, do farmacêutico conseguir fazer o juramento, ela vai chamar 2 vezes. Caso não consiga jurar, pode ficar tranquilo, no final ela chama novamente. E na pior das hipóteses, não conseguir jurar verbalmente, a gente faz o juramento via chat no final, tá? Com as orientações da doutora Grace. Então, só aguardar ela chamar vocês para ligar o microfone e jurar. Eu vou chamar para fazer o juramento, nesse primeiro momento, o farmacêutico Alex Júnior de Souza, por favor, que é o nosso primeiro farmacêutico da lista. Oi, Alex. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Pode ler o juramento para nós, que está aparecendo na tela? Pode ler ele inteirinho, desde lá de cima, ao receber. Isso, por favor. Ao receber a carteira profissional, decorrente de minha inscrição como farmacêutico no quadro 1 deste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, perante o seu presidente, presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas previstas na Lei Federal número 3.820 de 1960 e no Código de Ética Profissional, assim eu juro. Perfeito, Alex, obrigada. Registramos já seu juramento e agora eu passo a palavra para a doutora Grazel, que vai chamar os farmacêuticos seguintes. Dando continuidade, então, ao juramento, peço desculpas por alguma pronúncia não adequada no nome de vocês. Alex Renato Marconcin Melo. Assim eu juro. Aline Cristina Moraes Silva. Assim eu juro. Desculpa, só relembrando vocês. Eu leio o nome de vocês, né? Então, por exemplo, eu leio Grazel, Emília Casella Alice Benck e vocês respondem. Eu, Grazel, Emília Casella Alice Benck, juro. Vamos repetir, ok? Alex Renato Marconcin Melo. Eu, Alex Renato Marconcin Melo, assim eu juro. Obrigada, Alex. Aline Cristina Moraes Silva.
Aline. Eu, Aline Cristina Moraes Silva, juro. Obrigada, Aline. Aline Franciele Pio dos Santos Serafim. Eu, Aline Franciele Pio dos Santos Serafim, assim eu juro. Ana Paula Doria Santos. Eu, Ana Paula Doria Santos, juro. Andréia Cristina Oliveira Santiago. Eu, Andréia Cristina Oliveira Santiago, juro. Áquila Lucas Ribeiro. Áquila Lucas Ribeiro. Arciele Moreira Armstrong. Arciele Moreira Armstrong. Bruna Maria Bixkowski Heiser. Eu, Bruna Maria Bixkowski Heiser, juro. Caroline Cristine Veiga Anastácio Madeira. Eu, Caroline Cristine Veiga Anastácio Madeira, juro. Sheila Batista de Souza Silva. Eu, Sheila Batista de Souza Silva, juro. Cristiano Fernando Morandi. Eu, Cristiano Fernando Morandi, assim eu juro. Daniela Erdina Brum. Eu, Daniela Erdina Brum, assim eu juro. Débora Santos dos Anjos. Eu, Débora Santos dos Anjos, juro. Ederson Ferreira da Silva. Eu, Ederson Ferreira da Silva, o juro. Eliana Zafalon Ronda. Eu, Eliana Zafalon Ronda, assim juro. Elisete Nogueira. Eu, Elisete Nogueira, assim eu juro. Ellen Cavalheiro Goetert. Eu, Ellen Cavalheiro Gueter, juro. Emily Isabela Caprini Carneiro da Luz. Emily Isabela Caprini Carneiro da Luz. Érica Aparecida de Almeida Schmidt Saldanha. Eu, Érica Aparecida de Almeida Schmidt Saldanha, assim eu juro. Érica Vilhena da Silva. Eu, Érica Vilhena da Silva, assim eu juro. Fabrício Maciel Pereira. Eu, Fabrício Maciel Pereira, assim eu juro. Francine Padilha. Eu, Francine Padilha, juro. Giovana Bárbara Beraldi Malaguti. Eu, Giovana Bárbara Beraldi Malaguti, juro. Indianara Aparecida Terciotti Bezerra. Eu, Indianara Aparecida Terciotti Bezerra, juro. Ivone Danziger. Eu, Ivone Danziger, assim eu juro. Jaqueline Raquel Roncada. Eu, Jaqueline Raquel Roncada, juro. Jaqueline Simon. Eu, Jaqueline Simon, juro. Josélia Aparecida Frondes Teixeira. Eu, Josélia Aparecida Frondes Teixeira, assim eu juro. Júlia Belgroves Martins. Eu, Júlia Belgroves Martins, juro. Júlia Maria Klein Lopes.
Eu, Júlia Maria Klein Lopes, juro. Juliana Teixeira de Souza. Eu, Juliana Teixeira de Souza, assim eu juro. Juliane Ribeiro da Silva. Eu, Juliane Ribeiro da Silva, juro. Júlio César Gomes. Eu, Júlio César Gomes, assim eu juro. Júlio Porfírio da Silva Júnior. Eu, Júlio Porfírio da Silva, assim juro. Karine Sartoro Turati. Eu, Karine Sartoro Turati, assim juro. Caroline Nascimento de Oliveira. Caroline Nascimento de Oliveira. Kátia Cristina Frasson. Eu, Kátia Cristina Frasson, assim juro. Kleber da Silva Dias. Eu, Kleber da Silva Dias, juro. Leidiane Aparecida Machado Batista Guimarães. Eu, Leidiane Aparecida Machado Batista Guimarães, juro. Luana Franciele Lopes Aires. Eu, Luana Franciele Lopes Aires, assim eu juro. Luana Thaís de Miranda. Eu, Luana Thaís de Miranda, juro. Lucas Mateus Incheski. Eu, Lucas Mateus Incheski, juro. Luciana Barto Garrote. Eu, Luciana Barto Garrote, assim o juro. Luiz Regis Prado Júnior. Eu, Luiz Regis Prado Júnior, juro. Márcia Abrantes Nascimento Badaró. Eu, Márcia Abrantes Nascimento Badaró, assim eu juro. Márcia Krause. Eu, Márcia Krause, juro. Maria Eduarda Borges de Souza. Maria Eduarda Borges de Souza. Maria Eduarda, nós vimos que você abriu seu microfone, mas nós não te ouvimos, tá? Então, por favor, você pode fazer o juramento pelo chat. Maria Eugênia Carrizo. Maria Eugênia Carrizo. Maria Rosângela Venâncio de Souza. Eu, Maria Rosângela de Souza, assim eu juro. Mariana Pereira Rodrigues. Eu, Mariana Pereira Rodrigues, eu juro. Maiara Rodrigues Igredia. Eu, Maiara Rodrigues Igredia, juro. Miguel Luiz Youssef. Eu, Miguel Luiz Youssef, assim eu juro. Miguel Luiz Galindo. Miguel Luiz Galindo. Nayara de Freitas da Silva. Eu, Nayara de Freitas da Silva, juro. Nicole Marie de Melo Malchini. Eu, Nicole Marie de Melo Malchini, juro. Patrícia Fabiola Stepanik. Eu, Patrícia Fabiola Stepanik, juro. Patrícia Stephanie Calisto.
Eu, Patrícia Stephanie Calisto, juro. Patrícia Vilas Boas Figueiredo Ioshi. Patrícia Vilas Figueiredo Ioshi. Patrícia, nós também não capturamos o seu áudio, você pode fazer o juramento pelo chat, ok? Paulo Otávio Hideki Yamada. Eu, Paulo Otávio Hideki Yamada, juro. Paulo Ricardo Montanucci. Eu, Paulo Ricardo Montanucci, assim eu juro. Rafael de Souza Nascimento. Eu, Rafael de Souza Nascimento, juro. Renan Bernardes Felício. Eu, Renan Bernardes Felício, assim eu juro. Sabrina Caroline Mendes Girardi. Eu, Sabrina Caroline Mendes Girardi, assim eu juro. Samara Felícia da Silva. Eu, Samara Felícia da Silva, juro. Sara de Melo Ibiapina Neres. Eu, Sara de Melo Ibiapina Neres, juro. Silvana Teixeira Correa. Eu, Silvana Teixeira Correia, assim juro. Simone Cristina da Silva. Eu, Simone Cristina da Silva, sim juro. Tabata Luciane Arruda Raiski. Eu, Tabata Luciane Arruda Raiski, juro. Thaís dos Santos Silva. Eu, Thaís dos Santos Silva, assim juro. Thaís Fernandes de Camargo. Eu, Thaís Fernandes de Camargo, juro. Vanessa Cardoso Vidal. Eu, Vanessa Cardoso Vidal, assim juro. Vitória Carolina Antunes Chaves. Eu, Vitória Carolina Antunes Chaves, assim eu juro. Vivian Tieme Okada. Eu, Vivian Tieme Okada, juro. Wellington de Oliveira. Eu, Wellington de Oliveira, assim eu juro. Registramos o juramento pelo chat de Arciele Moreira A. Armstrong. Registramos também o juramento da Maria Eduarda Borges de Souza. Registramos o juramento de Áquila Lucas. Áquila Lucas Ribeiro. Registramos também o juramento de Maria Eugênia Carrizo. Registramos o juramento de Patrícia Vilas Boas Figueiredo Ioshi. E registramos também o juramento da Emily Isabela Caprini Carneiro da Luz. Registramos também o juramento de Caroline Nascimento de Oliveira. Miguel Luiz Galindo. Eu, Miguel Luiz Galindo, juro. Obrigada a todos. Parabéns mais uma vez. Registramos o juramento de todos. Muito obrigada. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, doutora Greisel. Obrigada a todos pela participação, registrados os juramentos, então a partir de agora vocês vão receber os documentos profissionais conforme
orientei novamente. Queria registrar aqui, em nome do Conselho, então, minhas felicitações, né? Muito mais do que sucesso, a gente deseja felicidade, né? Porque acho que só quando a parte profissional e a parte pessoal vão bem em conjunto é que a gente é verdadeiramente feliz. Então, é isso que a gente deseja a todos vocês, tá? Me coloco à disposição mais uma vez e agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Doutor Márcio. Bom, para finalizar, fica aí o nosso desejo de todo sucesso a vocês, o nosso desejo de que em tudo que façam bem feito. Nós vemos aí constantemente a mídia noticiar tanto profissionais que se destacam em diversas áreas. Nós tivemos aí durante a pandemia vários farmacêuticos que se destacaram e a mídia realmente ela acaba mostrando tudo isso. E cada vez que um de nós, um farmacêutico, uma farmacêutica, aparece na mídia com algo de bom que fez, todos nós somos valorizados. Porém, quando um de nós acaba cometendo um erro, uma irregularidade, e a mídia não perdoa, todos nós perdemos. Então, que possamos no nosso dia a dia fazer o melhor, ter atenção no que fazemos, nos empenhar da melhor forma, buscar conhecimento para que possamos realizar todas as nossas atividades com muita qualidade, para que todos possamos aí construir uma profissão melhor. Então, tenham em mente que este conselho é um parceiro de vocês, que esta diretoria, este plenário está a serviço de vocês. Então, não deixem de acessar as mídias do conselho, não deixem de opinar, não deixem de participar do processo de crescimento da nossa profissão, para que ela possa ser mais reconhecida, valorizada e respeitada. Ok? Então, um grande abraço a vocês. Nos próximos dias, esta reunião estará à disposição de vocês no YouTube do Conselho. Aproveitem, já passem por lá, deem uma olhada nas discussões que têm acontecido nas últimas plenárias. Tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês.